canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Bom, hoje vou resolver duas questões da banca IBFC, a mesma banca que está preparando a prova do concurso dos Correios. O que acontece? Essa banca não costuma cobrar muita matemática, ela vai mais para a linha de raciocínio lógico, tabela verdade e tal. Mas nesta prova do Correio, o conteúdo contemplado é matemática. Então, é difícil achar uma prova que tenha somente questões de matemática do ensino médio, então tem que filtrar. Além disso, quando a gente acha uma prova, por exemplo, essa prova que eu peguei para gravar as questões, ela tem 6 questões de matemática, das quais 3 são realmente matemática e as outras 3 são de raciocínio lógico. Mas destas 3 de matemática, só 2 fazem parte do conteúdo contemplado pelos Correios. Então, você tem que ter muita atenção para não estudar conteúdo que não faça parte da prova que você vai, do seu concurso, né? Bom, a primeira questão é uma questão de porcentagem. Porcentagem super simples. Porcentagem é uma fração de denominador 100. Mas, por ser um concurso, a banca consegue dar uma misturada, uma embaralhada nos conteúdos e dificultar um pouco. Veja só, Paulo foi a uma loja e pagou R$ 238 por um produto, já incluso 15% de desconto sobre o preço do produto exposto na vitrine. Nessas condições, o valor do desconto, então ele quer saber em reais, qual foi o desconto atribuído ao preço do produto. Bom, quero que você pense comigo. Existe uma plaquinha lá na vitrine que está exposto com um determinado preço. Eu não sei qual é esse preço. Então, eu tenho lá uma plaquinha na vitrine que tem um determinado preço que eu não sei qual é. Eu sei que o vendedor deu 15% de desconto e a pessoa acabou pagando R$ 238, tá? Veja, pegaram um preço, aplicaram 15% e deu 238 e a pessoa pagou 238, né? Agora, como é que eu descubro o valor do desconto? Eu sei que ele é 15%, mas eu não sei em reais quanto é. Primeira coisa que você pode pensar em fazer, calcular 15% de 238. E eu vou te dizer que não é isso. O 15% foi em cima do preço da etiqueta, que você não sabe qual é. Esse preço da etiqueta, ele equivale a 100% do preço do produto. Tirou 15%. Então, nós podemos dizer que o 238 equivale a 85% do preço do produto. Tá? Então, preço cheio, preço da tabela, preço da vitrine era 100%. Tirou 15%, então o valor que o Paulo pagou equivale a 85%. Agora sim, então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que 238 equivale a 85%. Vou escrever assim, ó, 85% equivale a 238. E eu quero saber 100%. X. Esse X é o preço da vitrine. Esse X é esse valor aqui. Como é que eu resolvi isso? Regra de 3. Se você tem dúvida de como que resolve regra de 3, eu te sugeri assistir aqui no canal alguns vídeos que trabalham regra de 3. Então, agora eu vou multiplicar. Vai ficar 85x é igual a 238 vezes 100. Divido tudo por 85 e eu vou encontrar 280. Então, era uma vez uma mercadoria que custava 280 e que o fulano, Paulo, pagou só 238. Então, era 280, teve um desconto aqui e ele pagou 238. O
que o enunciado quer saber? Exatamente esse valor aqui, ó. Quanto é 280, né? 280 menos alguma coisa que deu 238. É a mesma coisa que 280 menos o 238. Portanto, 42. Letra A. Só para finalizar. Se você tivesse feito esse cálculo errado aqui, ó, 15% de 238, também ia ter alternativa. Você ia certeiro marcar a alternativa lá, tá bom? Então, muito cuidado com porcentagem. É só para finalizar a parte 2. Vamos lá. O preço do produto, ele é sempre 100%, tá? O preço da vitrine, o preço da tua matrícula, o preço da inscrição do concurso é 100%. O que pode acontecer? Eu posso ter 10% de aumento, como eu posso ter 10% de desconto. Se eu tiver 10% de aumento, o preço passa a ser 110%, tá? Então, sei lá, poderia dizer que você pagava R$2.000 de prestação do carro e ele teve 10% de aumento, então agora você paga o equivalente a 110%. E se fosse o desconto, que nem como esse caso aqui do produto, se você tiver um desconto de 10%, você vai pagar o equivalente a 90%, tá bom? Então, ali eu tinha feito com a subtração, 100% menos 15, por isso que surgiu 85, mas aqui, se eu tivesse uma situação de aumento, também poderia, era 100% e ia para 110%. O gráfico de uma função de primeiro grau passa pelos pontos 2, 3 e 3, 5. Nessas condições, a raiz dessa função é igual a... Bom, esse assunto aqui, função, sugestão que você estude primeiro equação de primeiro grau, tá? Porque a função, aqui, ó, ela vai gerar um gráfico que é uma reta. Mas para você entender como é que resolve, como é que chega, você precisa passar primeiro por sistemas e precisa passar então por equação, tá? Então, se você não estudou ainda equação e sistema, vale a pena relembrar antes de resolver essa questão. O gráfico dessa função vai ser uma reta e ele está falando que passa por aqui e por aqui. Então, que informação eu preciso te dar? Que y é igual a A vezes x mais b. O que significa isso? Que aquele 2, 3 você vai colocar no lugar do x e no lugar do y. E o 3, 5 você vai colocar no x e no lugar do y, tá? Mas nessa ordem. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor de 2 no lugar do x, vou colocar no valor 3 no lugar do y. E vai ficar assim. 3 é igual a vezes 2, 2a, mais b. Eu vou fazer a mesma coisa com o valor 3 e 5. Vai ficar assim, 5 é igual a ax, no lugar do x é o 3, 3a mais b. Isso aqui é um sistema de equações. Normalmente a gente deixa nessa ordem, mas poderia ficar do jeito que estava, para você que está estudando, ver se seja melhor manter o que está habituado a fazer. Eu vou resolver por adição, então eu vou multiplicar por menos 1 a primeira equação. Tá vendo por que eu falei que é importante saber equação? Porque aí você não fica com dúvida no que eu estou fazendo aqui. Multipliquei por menos 1, tá? Agora, eu vou somar as duas, porque eu estou fazendo pelo método da adição. Menos b com mais b dá 0, 5 com menos 3 dá 2. Então, a igual a 2. Para descobrir o valor de b, eu vou substituir aqui, ó. 2 vezes 2, 4, mais b igual a 3. Então, b é igual a menos 1. Ó. b é menos 1 e a é igual a 2. Vou voltar aqui, vou colocar esses valores, tá? Então, vai ficar assim, y é igual
A vale 2. 2x. E o B vale menos 1. Então, o que eu fiz? Eu descobri a equação da reta que passa por aqueles pontos que estavam no enunciado. Só isso que eu fiz. Então, eu peguei no lugar... y igual a x mais b é padrão, digamos assim. Então, essa parte aqui, você tem que saber. Aí, o que eu fiz? Peguei no lugar do x, eu coloquei o 2, no lugar do y eu coloquei o 3. No lugar do x eu coloquei o 3, no lugar do y eu coloquei o 5. Cheguei aqui. Resolvi esse sistema. Descobri o A e o B. Ó. Voltei naquela primeira equação. E agora eu estou falando desta aqui. Essa é a equação referente àquela função. Então, o gráfico de uma função. Mas que função? Esta aqui. Esta é a função que o enunciado está falando. Essa é a função. E agora, ele quer saber qual é a raiz dessa função. E como eu faço para achar a raiz da função? Você é igual a 0. Então, para eu achar a raiz, eu vou escrever igual a 0. Então, 2x é igual a 1 e x é igual a 1 sobre 2, 0,5. Ok? Então, essa é a questão que envolve função de primeiro grau. Não é uma questão muito simples, tá? Uma questão bem trabalhosa, considerando o nível, né, das questões da IBFC. Bons estudos para você. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal.